E o NT Sul já está de volta, obrigado por sua companhia. Como eu falei antes do intervalo, a gente dá continuidade agora à nossa série de entrevistas ao vivo com os candidatos à Prefeitura de Cachoeira do Sul. As entrevistas são ao vivo, como eu já disse, e vão até a próxima terça-feira. A ordem dos entrevistados foi definida por sorteio e se você perdeu esse sorteio, no nosso site tem esse calendário completo. Colega Thelma Tomás comigo nessa jornada mais uma vez. Bem-vinda, Thelma. Boa tarde. Obrigada, Helena. Boa tarde. Boa tarde a quem está nos acompanhando em casa. Pessoal, e hoje a gente conversa com o candidato pelo PSL, Coronel Francisco Vargas. Os protocolos de segurança sanitária estão sendo seguidos pela emissora e para que nós pudéssemos ficar sem máscara, todos aqui no estúdio, foi garantido o distanciamento seguro entre todos nós. A entrevista vai ter um tempo total de 20 minutos, mesmo tempo dos outros candidatos. Candidato, 20 minutos contando a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde aos espectadores que nos acompanham na nossa TV de Cachoeira do Sul. É uma honra, uma satisfação podermos estar aqui conversando sobre política, sobre o futuro da nossa cidade para os próximos 4 anos. Hoje o senhor está na reserva da Brigada Militar, já atuou como comandante da Brigada Militar, da Polícia Rodoviária Estadual, também presidente da FENARROS, agora esta investida na política. Por que agora e como candidato à Prefeitura de Cachoeira do Sul? Bom, eu sou um cachoeirense, né, que foi ao mundo, entrou na Brigada Militar, 34 anos de serviço, muita experiência na área de segurança, mas muito mais na área de administração, administrar a coisa pública, né? Depois, em Cachoeira, aposentado, eu assumi a FENARROS, fiz a 20ª edição, fizemos uma edição dentro da lucratividade, uma grande feira, apesar dos problemas que tivemos na época, né? E isso tudo me levou ao convite de participar desse pleito, né? De nos doarmos pela nossa comunidade, né? Uma comunidade que precisa de pessoas experientes na área administrativa que possam trazer um novo futuro para Cachoeira do Sul, para a sua gente. Candidato, boa tarde. O senhor destaca no seu plano de governo, vou ler textualmente, vai considerar dados numéricos com relação a uma avaliação dos servidores municipais, da produtividade, repercussão dessa atuação na comunidade a qual foi destinada e fala também sobre o avanço tecnológico que faz com que muitas profissões já não sejam necessárias dentro da carreira pública. Quando o senhor faz essa referência no seu plano de governo, a sua estratégia é retirar cargos já da administração municipal e como pretende fazer essa avaliação? É algum tipo de cumprimento de metas? Bom, administração pública. Eu vejo assim que a nossa prefeitura está atrasada no tempo em termos de administração pública. Então, hoje processos ainda são manuais, não há informatização e a comunidade aqui sofre. Tu vai tirar um alvará na prefeitura, tu leva um tempo enorme, em outras cidades isso é quase instantâneo. E isso é só um exemplo do que acontece na administração que precisa ser renovado. Falando em funcionários, o nosso funcionário hoje, o funcionário da prefeitura é um funcionário esquecido. Ele está ao léu, ele está cumprindo a sua carga horária e pronto. Não é assim que se trabalha com um funcionário público. O funcionário público tem que ser treinado, ele tem que ser formado para as profissões onde ele está, ele tem que passar por reciclagem, ele tem que ser avaliado, né? Então nós queremos colocar isso na carreira do nosso funcionário público de Cachoeira, metas que ele possa cumprir, que ele possa ao mesmo tempo se motivar para o serviço público, assim como existe em outras carreiras, como existia na minha, na Brigada Militar, né? Eu vejo que o nosso profissional da prefeitura está muito desmotivado. E aí eu passo para as questões estruturais de cargos na prefeitura, que foi a pergunta final, né? O que acontece com cargos? Hoje existem cargos que deixaram de ter sua necessidade. Eu sigo o modelo, por exemplo, do motorista, né? Nós temos ainda a função de motorista na Prefeitura de Cachoeira do Sul. Isso não existe mais. Hoje um profissional, quando entra, ele tem que ter a carteira de motorista. Dirigir carro é tão necessário quanto tu operar um computador, um telefone celular, como ler e escrever, né? É inadmissível que eu mande uma caminhoneta com 3 homens
para trocar uma lâmpada onde um só é motorista, outro tem que segurar a escada e o terceiro sobe no poste. Né? 2 homens dá conta do serviço, onde o próprio que está auxiliando na escada vai dirigir o veículo. Então, isso é uma economia, né, para o município, é um reajuste, né, que nós pretendemos fazer. Esse é um exemplo. Existem outras funções dentro da administração municipal que nós vamos avaliar e vamos formar um novo projeto de lei para que a gente organize isso dentro da prefeitura, modernizando ela para os novos tempos. Chama atenção nessa ideia a questão do item, a avaliação dos funcionários. Cada funcionário vai ter como se fosse um boletim? É mais ou menos isso. A avaliação, o que a gente tem em mente? O funcionário hoje ele presta serviço bem ou mal, não importa, entendeu? Ele é funcionário do município e eu tenho sido cobrado pela população. O que tu vai fazer para fazer o pessoal que é funcionário prestar um serviço melhor? Então nós vamos criar algumas regras de avaliação, né? E talvez um boletim, ainda não tem um formato próprio para isso, né? Mas nós vamos fazer um critério de avaliação. Ele vai saber qual é esse critério, né? Quer dizer, então ele vai trabalhar em cima disso. E os critérios são voltados para a população. Quer dizer, se ele prestou um bom serviço para a população, né, ele terá uma boa avaliação. Se ele errou, se ele for mal educado, se ele não prestou o serviço, né, ele terá uma avaliação ruim. Né? E daí, o senhor então, falou que a população lhe cobra isso. E o senhor, como candidato, qual é a avaliação que o senhor faz da prestação de serviço público em Cachoeira? Deixa muito a desejar. A prestação de serviço público em Cachoeira do Sul, eu sou bem sincero, deixa muito a desejar praticamente em todas as áreas, desde as áreas administrativas, que a gente tem dificuldade, né? Dificuldade até mesmo se eu precisar pagar um IPTU atrasado, é bem complicado para mim colocar dinheiro na prefeitura. Até as áreas operacionais, como o setor de obras, iluminação pública, né? Que pedidos e pedidos ficam lá e demoram a ser prestados e demoram a ser resolvidos. Então, a qualidade do serviço da prefeitura em relação à comunidade deixa muito a desejar nos dias de hoje. No seu plano de governo, menciona que o senhor não pretende atualizar a planta genérica de valores que incide diretamente sobre o reajuste do IPTU e também não considera o estacionamento rotativo pago, nem qualquer tipo de aumento real de impostos. Como garantir recursos para investimentos, para novos investimentos, enfim, como aumentar a receita da prefeitura? Bom, impostos, por favor, né? A gente já está sobretaxado de impostos. Nós somos um dos países que mais paga imposto, a população paga impostos demais. E os impostos municipais, o ITR, o IPTU, né? Nós temos ainda o IPVA, que retorna 50% para o município, são impostos que têm que suprir as necessidades da prefeitura. Ponto número 1, né? É economizar. Eu vejo hoje que a prefeitura gasta de forma errada em muitas áreas, né? É dinheiro que sai de forma errada. Hoje nós temos um custo elevadíssimo com o processo de recolhimento de lixo. Nós gastamos 250 mil por mês só para mandar um lixo embora de Cachoeira. Poxa, vamos fazer um depósito aqui organizadinho que nós vamos poupar 250 mil por mês. Né? Então, coisas para fazer, trabalhar, economizar, colocar as despesas do município dentro da receita, aí nós teremos condições de cumprir com obrigações que vêm, né? E não sobretaxando a nossa população com IPTU, com estacionamento rotativo. Né? Nós já pagamos IPVA, 50% do IPVA que nós pagamos vem para o município de Cachoeira. E aí ainda vou pagar para estacionar ainda na via pública da cidade? Não é justo, eu não concordo com isso. Tá? Então, essa é a nossa forma. Ainda, nós trabalhamos o desenvolvimento econômico. Nosso grande projeto de governo é desenvolvimento econômico. E uma cidade desenvolvida, gerando produtos, gerando frutos, teremos uma arrecadação maior. Né? Então, Cachoeira, nós trabalhamos para que tenha uma boa arrecadação, que não saia do IPTU, que saia da produção, da força do trabalho do nosso povo, da nossa população. O FAPES é o maior problema hoje para a administração e mesmo sabendo disso, todos os candidatos afirmam ter uma saída. O senhor fala no seu plano de governo que pretende colocar em dia as contribuições obrigatórias, que são as que fazem parte do pagamento parte patronal, no caso, né? E os repasses, e não realizar parcelamentos. Que fórmula é essa? A fórmula é a seguinte, né? Contas a gente tem que pagar, né? Funcionário, se eu tenho funcionário, eu tenho que pagar a minha parte patronal, né? Quem tem empresa particular paga INSS, né? A prefeitura criou esse FAPES alguns anos atrás, ela vinha endividada com o INSS, foi a salvação criar o FAPES, um fundo próprio,
né? E essa atual administração não vem recolhendo a parte patronal, fica devendo para o fundo, negocia depois de um ano, agora nós temos uma negociação de novo, desde o ano passado, ele não recolhe a parte patronal. Então vai ter outra negociação, a Câmara de Vereadores aprova e tal, nova dívida, parcelamento. Hoje a Prefeitura já está em 90 milhões, né, de dívida com o FAPES da sua parte patronal que não recolheu nesses últimos 4 anos. Né? Isso é um absurdo, mas o nosso fundo, por exemplo, tem um valor na metade disso hoje de reserva, e se tivesse esse montante todo que a Prefeitura tem que pagar, né, estaria em dia. Agora, a Prefeitura tem que pagar. Como é que nós vamos pagar? É como eu disse, colocando a despesa dentro da receita. E essa parte patronal tem que entrar na despesa. Então, eu tenho que parar com outros gastos, tenho que economizar de outra forma, né, além de levantar a nossa produção do município para termos arrecadação suficiente e cumprirmos com as nossas obrigações. Candidato, mas hoje a folha gira em torno de 8 milhões e 2 milhões da parte patronal. Não há recursos para investimento até o momento, exceto os que são oriundos de emendas parlamentares. Criar recursos para custear essa dívida que já está em mais de 74 milhões. Hoje a Prefeitura ela arrecada em torno de 10 milhões mês e gasta 13. Né? Esse cálculo não tem como acontecer. Então, todo mês a Prefeitura está empurrando 3 milhões para frente, 2 milhões e pouco. Né? Essa é a conta negativa hoje. Esses 2 milhões nós temos que economizar. Nós temos que colocar, né, o FAPES dentro da nossa despesa. E investimentos. Aí eu acho que a pergunta é essa. Né? Se nós não tivermos dinheiro apenas para pagar as despesas, como é que nós vamos investir em Cachoeira? Em investimentos, nós temos que buscar receita, buscar o auxílio junto ao governo federal. Hoje quem tem investimento, que tem verbas para investir, está no governo federal. O governo estadual não tem dinheiro, os municípios estão patinando para manterem suas contas em dias, então nós temos que buscar esse recurso junto ao governo federal. Nós temos um alinhamento junto ao governo federal, nós temos compromissos com vários políticos nessa área, de que nos alcançarão verbas para investimento. A gente vê muito político falando que trouxe dinheiro para Cachoeira, trouxe para custeio, trouxe para pagar as despesas de saúde, ok, precisa, tem que vir, mas essas são verbas já previstas, né, que só vêm com o nome de um político. O que nós temos que buscar é verbas para investimento, é para asfaltar ruas, é para asfaltar estradas, é para construir pontes. Isso são investimentos. E esse dinheiro só está num lugar hoje, está no governo federal. É o único que concentra a grande arrecadação do nosso país. Transporte coletivo urbano tem sido o calcanhar de Aquiles das últimas administrações municipais. 4 licitações na atual gestão, sem sucesso. Qual a sua fórmula? O que o senhor pretende? Nós vamos ter que fazer um estudo. Né? As licitações não passam porque a empresa entra e derruba e assim vai. Na verdade, hoje o transporte coletivo é um problema no país inteiro. Né? Por quê? Porque os custos do transporte coletivo estão muito altos. Hoje, como é que uma passagem de ônibus custa o preço de um litro de gasolina? Então eu me esforço, compro uma motinha, uma bis para mim e vou andar de bis que com 1 litro de gasolina eu faço 3, 4 idas na minha casa e no meu trabalho. Né? Então hoje o transporte coletivo urbano ele está competindo com o meio próprio de locomoção das pessoas. Né? Nós temos que repensar o custo desse transporte, aí sim colocar numa planilha e aí sim fazer uma licitação que seja justa para as pessoas, que realmente ela vai deixar a sua motinha em casa, vai deixar o seu carrinho em casa e vir trabalhar. E sem falar na pessoa que não tem carro, nem tem moto, nem nada, que tem que vir, vem de bicicleta, vem a pé, porque às vezes não tem os R$4 para pagar a passagem de ônibus. Né? Então, primeira coisa, um estudo de reavaliação do nosso transporte coletivo, melhorando essa planilha de custos, e aí sim uma nova licitação para que abra para a competição, não só da empresa que hoje realiza, né, mas de outras empresas de fora que possam investir em Cachoeira do Sul. A gente já conversou uma vez, quando o senhor ainda pretendia lançar o seu nome, falamos inclusive sobre as dificuldades financeiras da administração pública, e o senhor disse que acreditava que teria uma saída para isso. Um outro problema, e a gente tem reincidida às vezes falado sobre a falta de recursos para o cumprimento dessas metas. Uma dessas suas propostas é o projeto habitacional e readequação de residências para vulneráveis. Recursos da onde, candidato, se a gente não tem ainda nenhum projeto habitacional aprovado pelo governo federal para executar?
Exato, né? Nós não temos nenhum projeto habitacional aprovado. O governo federal está distribuindo verba, tem vários projetos pelo país inteiro de habitacional e a nossa administração não consegue aprovar um projeto lá. Então, é um trabalho sério que nós temos que ter com equipe e gente organizada para que a gente aprove. Como eu disse e repito, os recursos para a habitação e outros investimentos estão em Brasília, né? Nós temos que buscar esse dinheiro lá. Né, e projetos possíveis, projetos pautáveis que a gente possa executá-los, né, e tendo aprovação de Brasília, do governo federal, então virão daí esses recursos. Eu acho que eu te respondo assim, né, e vamos trabalhar sério nisso para cumprir essa nossa meta. Interior do município, o seu plano de governo planeja e anuncia pavimentação da malha viária do interior. Foi feito o levantamento, existe uma noção de quanto de quilômetros nós temos no interior de Cachoeira, que é bastante vasto, e da onde verba para isso? Hoje nós temos quase 4.000 quilômetros de estradas vicinais, estradas de chão, né? E nós estamos pensando num projeto para Cachoeira e precisamos, né, pavimentar estradas do interior, precisamos asfaltar a estrada do interior. Como é que eu vou trazer a minha produção toda do interior de Cachoeira para Cachoeira do Sul? Eu falei na outra oportunidade também, ela está indo para Caçapava, está indo para São Cepé e não vem para cá. Né? São divisas que nós perdemos, são recursos para a cidade que se perdem. Né? E como eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer uma estrutura do interior para a cidade. Né? O ideal é nós construirmos, pavimentarmos rodovias que liguem o nosso interior à Cachoeira do Sul. Eu não vou fazer uma rodovia para ligar o estado inteiro. Nós precisamos trazer o interior para a cidade. E isso, esse investimento também são verbas federais, não existe outro caminho. Né? Hoje o Ministério da Infraestrutura está investindo no país inteiro, começou primeiro pelo Nordeste, vai vir para o Sul, né, vai fazer investimentos no Sul. Então, nós temos que estar lá trabalhando, levando projetos dessa natureza, né, para nós conseguirmos cumprir uma meta dessa que é o asfaltamento, a pavimentação de estradas do interior. Mas tudo dentro de um projeto maior, né, que é um projeto de trazer o interior para a Cachoeira. Então, eu não posso só sair asfaltando de lugar nenhum para lugar nenhum. Né? Eu tenho que fazer um eixo, ou vários eixos, que eu ligue o interior à cidade de Cachoeira do Sul. Falando no interior, o senhor fala em reativar subprefeituras, inclusive Sim. com atendimento médico odontológico. Reformular a estrutura de pessoal para garantir que todas essas subprefeituras sejam reativadas e tenham maquinário e equipamentos e material humano para atender. Como é que o senhor pretende concretizar isso? Subprefeituras. Subprefeituras são as bases da prefeitura no interior do município. Né? É o poder municipal chegando lá para prestar serviço às comunidades rurais. Nós temos o segundo maior município do Rio Grande do Sul em extensão territorial e a prefeitura não anda no nosso município. Né? E o interior do município paga imposto, paga o ITR. Né? O ITR hoje chega a quase 3 milhões ano e o agricultor, o proprietário rural, não recebe nada de investimento e nada de atenção. Então, as subprefeituras serão as bases. Elas já existem no papel, na lei, elas foram desativadas. Eu não preciso nem criar lei para isso, é só fazê-las funcionar. Né? Efetivos gastaremos? 3, 4 por subprefeitura. Hoje a prefeitura tem mais de 2.000 funcionários. Né? Fazer uma unidade móvel que cada dia vá numa subprefeitura para atender as questões de saúde, as questões de assistência social, né? Quanto problema nós temos na área de criança, de mulheres que são agredidas no interior e que fica lá, não vem até a cidade. Então a subprefeitura será a base de atendimento, né, da nossa municipalidade no interior, né, para que a comunidade rural, né, hoje tão esquecida e abandonada, seja atendida. Não só para a questão da estrada, né, eu acho que isso ficou claro, nós manteremos na subprefeitura equipes de manutenção de estradas. Né, hoje a prefeitura compra 2, 3, 4 caminhonetas aí a cada 2, 3 meses. Né, é só nós segurarmos um pouquinho de comprarmos carros novos aqui para a cidade e comprar um trator com uma lâmina lá, que vai passar na estrada e nós teremos equipamentos. Só para entender claramente, a questão das subprefeituras é a manutenção de funcionários na sede das subprefeituras e o atendimento médico odontológico vai ser com equipes volantes, é isso? Exatamente. Nós pensamos em fazer uma equipe volante, quer dizer, uma equipe atende num dia, até porque não tem, né, demanda para tanto, quer dizer, atende um dia em cada posto, né, ela vai andando com uma equipe, com um veículo, possa atender, né, de forma todo o interior, um dia em cada
sede dessas, né? Nós temos 1 minuto e 51 segundos. Rapidinho, então. Resgatar sistema educacional municipal desvinculando de políticas públicas partidárias ou ideológicas para melhorar os índices de avaliação. Qual a sua fórmula para a educação? Em 1 minuto e 37 segundos. Eu tenho o meu vice-prefeito, meu candidato a vice, é o professor Celso Lopes, um homem na área da educação, acabou de se aposentar, professor da nossa universidade luterana aqui de Cachoeira, né? E alguém especializado nessa área, alguém que vive isso 24 horas por dia. O que quando a gente fala? O nosso ensino brasileiro, ele acabou seguindo uma doutrinação de esquerda e tal. Nós temos que cuidar desse detalhe e voltar a ensinar realmente o que precisa, a formação, né, didática para a nossa juventude, para a nossa população. Eu sou um minuto. Eu sou um aluno do grupo escolar Dr. Baltazar de Bem, né, que é um grupo municipal, hoje é escola e tal, né, e aprendi muito, me formei, passei em 7º lugar no concurso, né, que eu fiz, né, e fruto de onde? Das escolas públicas. Nós temos que voltar a isso. O senhor nós falou teremos essência. O senhor diz no seu plano que nós estamos entre os piores em termos de educação. Cachoeira do Sul, o senhor se refere? Exatamente. Estávamos, agora na última avaliação melhorou, né? Então esse plano eu estava montei ele, ainda estávamos nas piores classificações. O prefeito tem anunciado agora que no novo índice de INDEB que saiu agora, né, a Cachoeira subiu, melhorou. Ok, um trabalho até tinha que ter ser feito alguma coisa, porque nós estávamos nos piores índices do país, né, no INDEB. Acho que está findando meu tempo, né? Candidato, 10 minutos para se despedir. Ok, agradeço a atenção de todos. Né, Coronel Francisco, professor Celso Lopes, PSL 17, para Cachoeira melhorar. Ok, obrigada por sua participação conosco aqui na TV Novo Tempo. O NT Sul de hoje está chegando ao fim, pessoal. Se você não acompanhou, não conseguiu acompanhar todo esse bate-papo com o Coronel Francisco Vargas, lá na nossa página tem todas as informações, tem o link lá para você poder acessar loguinho mais, tá bom? novotempo.com/NTSul. Amanhã a gente recebe aqui no estúdio o atual prefeito de Cachoeira do Sul, também candidato à reeleição, Sérgio Gnatti, do PL. Espero por você. Thelma Tomás também vai estar comigo para mais essa empreitada. É isso, Thelma? Isso aí. Obrigada, Lena. Então, ótima tarde para você. Tudo de bom. A gente se vê. Até amanhã.